Olá, poderosos. Aqui é o professor Renato Martins e hoje aí mais uma aula de geografia. Vamos falar sobre a região sudeste do Brasil. Vamos abordar aí as questões socioeconômicas da região sudeste, que é a região aí mais importante do país, né? Então fique atento e continue conosco. Então vamos lá. A região sudeste, basicamente, né, para iniciar, ela é formada aí por 4 estados, 4 unidades federativas dentro do país, que cobrem 11% da superfície do Brasil. É a área mais populosa, também é mais povoada, né? Então tem o maior número de habitantes e a maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado. A mais industrializada e a que gera, consequentemente, mais riqueza, né? Então a região mais rica do Brasil. E a localização dos 4 estados. Então a gente tem aqui o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, que é o maior deles, em extensão territorial, aí o estado do Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Então, São Paulo, capital São Paulo, Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Espírito Santo, capital Vitória, e Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro. Então, aqui nós temos algumas imagens aí das cidades, no caso aí as capitais, né? Então, veja só. É a região mais urbanizada do país, né? Ela conta aí com 92% das pessoas vivendo nas cidades e principalmente nas capitais. No caso aí, as capitais elas formam grandes regiões metropolitanas, né? Então elas são centros de regiões metropolitanas. A gente vai voltar a falar sobre isso depois. Então a região sudeste é o berço da indústria brasileira, então foi onde teve desenvolvimento desse setor da economia há cerca de 100 anos, né, começou a industrialização brasileira. Então, nós temos aí praticamente o início ali da República, um surto de industrial no Brasil, que foi consolidado basicamente, né, com a entrada do governo de Getúlio Vargas. Então, quando Getúlio Vargas entra no poder a partir de 1930, né, é que o governo passa a realmente a criar políticas de industrialização no Brasil, e essas políticas de industrialização no Brasil elas são muito concentradas na região sudeste. Naquela época, o café era o principal produto da economia brasileira, praticamente aí dominava a economia brasileira. E o café era produzido na região sudeste. Então, a cafeicultura ela gerou muita riqueza. Por quê? Quando o Brasil conquistou a independência, o ciclo econômico que estava em evidência, que estava ali no auge, era exatamente o café. Então, com o país independente gerando esse capital ele passa a ser reinvestido na região, gerando ainda maior capacidade de produção do café. Então, a cafeicultura ela favoreceu o desenvolvimento da indústria, não só pelo dinheiro acumulado, mas também pela questão da expansão da infraestrutura e a concentração de mão de obra livre, né, que foi decorrente da abolição da escravatura, necessidade de mão de obra para substituir os escravos, atraiu os imigrantes europeus para aquela região e isso consolidou aí a formação de um mercado consumidor no Brasil, dentro da região sudeste. Então, os fazendeiros eles exportavam o café e acumulavam esse dinheiro quando ele não era reinvestido para expandir as lavouras de café. Então, não havia mais escravos, né? Então, a escravatura ela acabou ali em 1888 e de 1888 até 1930, né, o café teve livre disposição para expandir, né, suas áreas de cultivo. Então, os trabalhadores recebiam salários, né, que foram os trabalhadores que vieram substituir os escravos, principalmente italianos. Eles formaram um mercado consumidor, eles podiam comprar os produtos industrializados. Aí lembrando aí, né, que além dos italianos vieram também alemães, vieram japoneses. Aí muitos imigrantes europeus que trabalhavam na lavoura tinham conhecimento sobre produção industrial, porque a Europa já estava passando já pela segunda revolução industrial bem consolidado e o Brasil ainda iniciando, né? Então muitos imigrantes europeus já tinham esse conhecimento, havia mão de obra qualificada para trabalhar nas fábricas. Então você tem todo um conjunto, um componente de elementos que favoreceu a região sudeste em se destacar no nível de produção industrial que nós temos hoje. Então veja só, a partir de 1950, muita gente deixou o campo e
começou a migrar para cidades. Então, é o chamado êxodo rural, que começou no Brasil na década de 50, mas que teve uma intensidade na década de 60 e 70. Os camponeses pobres, né, não tinham dinheiro para comprar sua própria terra, então eles foram para as cidades em busca de trabalho. Por quê? Foram perdendo o emprego em função da mecanização, da produção agrícola e da expropriação rural. Então, eles foram buscar trabalho na indústria, no comércio, na prestação de serviço. Esses trabalhadores rurais que perderam o emprego em função dessa modernização da agropecuária e da especulação imobiliária também. Então, o êxodo rural contribuiu para um grande aumento da população urbana e para o crescimento das cidades. Então, basicamente, você teve no Brasil um fluxo muito grande de pessoas migrando do campo à cidade entre a década de 50 e a década de 70. As cidades elas não eram preparadas, né, para essa evolução urbanística, e aí as cidades, as pessoas encontram, né, os serviços que não existiam no campo, então elas perderam o emprego, então as pessoas elas iam para as cidades em busca de emprego, de melhor qualidade de vida, de qualificação profissional. Então, a região sudeste era a região que prometia toda essa evolução no sentido de produção no país. Então, maior setor comercial e de serviço do Brasil. Por quê? Muita gente foi para o Sudeste para tentar emprego na indústria, só que a indústria ela precisava de mão de obra qualificada. E aí os camponeses, os trabalhadores rurais, eles tiveram que se adaptar a uma condição que estava ali sendo desenvolvida, principalmente no que se refere à própria expansão urbanística, né? Então, o que você vai precisar na expansão urbana? Construção civil e prestação de serviço. Então, aí foram as principais áreas onde aqueles ex-trabalhadores penetraram para trabalhar, né, para desenvolver a economia. Então, no Sudeste, você encontra os maiores centros de comércio do país e as sedes das maiores indústrias, né? Então, os bancos, as universidades, os centros de pesquisa. Então, se você pegar todo o contexto de universidades, de empresas, centro de pesquisa, de aeroportos, de portos. Então, os maiores, os mais importantes, eles estão na região sudeste. Por exemplo, você que está aí se preparando para estudar para um vestibular, provavelmente se fosse possível você escolher qual universidade você entraria, muito provavelmente você ia escolher uma universidade da região sudeste, que é onde está concentradas as maiores universidades e as que desenvolvem mais pesquisa. Então, isso acaba trazendo aí para a região sudeste uma evolução técnico-científica e informacional, né? Conceito lá do Milton Santos. Então, as cidades que mais cresceram e se urbanizaram foi a de São Paulo, né? Capital do estado de São Paulo, e Rio de Janeiro, capital do estado de Rio de Janeiro. E aí, viver nas maiores cidades da região sudeste não é fácil, né? Por quê? Como essas cidades cresceram muito rápido, a gente chama de inchaço urbano, elas geraram o que a gente chama também de macrocefalia urbana, né? Então, o tecido urbano ali, a mancha urbana, ela expandiu muito, ela cresceu muito rápido, sem oferecer infraestrutura. Então, uma mancha urbana muito grande que não necessariamente possui uma interconexão dentro dessa mancha urbana. Então, você tem muitos bolsões de pobreza, né? Principalmente nas áreas de favela, né? Então, onde se destaca ali a população mais carente em todos os aspectos, principalmente em relação aos serviços de infraestrutura, né, serviços básicos. E aí, como você tem ali essa expansão tão grande, a falta de conexão eficiente, áreas ociosas, especulação imobiliária, então, consequentemente, o transporte coletivo também não é adequado. Muitas pessoas optam pelo uso do automóvel, da motocicleta, então do meio de transporte individual. E esse meio de transporte individual acaba carregando muitas ruas e avenidas, né, toda a malha urbana ali dessas cidades, gerando o quê? Os enormes congestionamentos, né? Sem contar a questão de acidentes que existe no trânsito. Mas só nessa imagem aqui a gente já pode ver um dia normal nas grandes cidades lá da região sudeste. Aí você tem também a perspectiva da ocupação irregular. Muita gente foi indo para as cidades, foi chegando nas cidades, não existia casas suficientes, aquela galera não tinha dinheiro para comprar casa. E o que é mais interessante, mesmo se todos os trabalhadores rurais tivessem dinheiro para comprar uma casa,
Mesmo assim, a logística urbana não conseguiria oferecer casas suficientes para aquela população que estava chegando ali devido ao êxodo rural. Então, foi inevitável formar as favelas. E aí, quando você teve a formação dessas favelas, o que o governo fez? Ele abriu mão de atuar efetivamente nesses territórios. Então, você não tem território vazio. O território é um conceito muito forte da geografia. Então, quando o Estado se absteve de ocupar aquele território, outras instituições se prontificaram a ocupar aquele território. Então, no caso aí, as instituições criminosas, principalmente, né? Além do tráfico, né, dos traficantes, você tem também a atuação das milícias, né? Que são os grupos de policiais que se organizam para praticar ali, atos de corrupção. E aí você tem, então, todo um contexto de muito caos nessa perspectiva das grandes regiões urbanas, né? Que até quem opta, por exemplo, pelo transporte público, né, transporte coletivo, acaba enfrentando, além de filas, transportes, né, muito cheios. E se a gente for analisar aqui a disposição, né, da região sudeste, ela se beneficia em relação ao acesso ao mar, ela se beneficia em relação à conexão que ela tem com as outras regiões, porque a região sudeste ela está ali ó, em contato com a região sul, com a região centro-oeste, com a região nordeste. Está mais distante somente da região norte. Então, a região sudeste consegue ter uma conexão a nível de Brasil muito melhor, muito mais rápida. Por isso que existe ali a porta de entrada do Brasil, né, que seria o Porto de Santos ou os principais aeroportos que existem nessa região, mas principalmente em São Paulo, o estado de São Paulo que tem os principais aeroportos. Aí no caso Guarulhos, né, a maior parte das pessoas que vêm em voos internacionais para o Brasil acaba descendo ali em Guarulhos. Dificilmente você tem outros aeroportos que recebem esses voos, mas é essa porta de entrada do Brasil. E você tem ali também nessa visualização aqui, né, a interconexão dos municípios. Né? Você tem muitos municípios em concentração muito grande, que a gente já tinha falado da concentração demográfica, né? E aí o que acontece? Ó, nela estão duas metrópoles globais, que é São Paulo e Rio de Janeiro, e uma nacional, que é Belo Horizonte. Então você tem ali uma importância de hierarquia urbana muito grande, né? E aí, quando a gente fala de Rio-São Paulo, é inevitável não citar a consequência de conurbação que ocorre entre as duas metrópoles. Então, quando você tem a conurbação de duas metrópoles, você tem a formação de uma megalópole. Existem vários conceitos dentro aí do meio científico, né, de divergência. Então, por exemplo, tem alguns pesquisadores que afirmam que existe já no Brasil a megalópole em Rio-São Paulo. Só que se a gente for analisar, ó, você tem entre Rio e São Paulo a Via Dutra e algumas cidades, alguns municípios entre as duas metrópoles. Então, no decorrer ali da Via Dutra, você passa por alguns municípios. Mas no sentido de conurbação, toda essa área aqui deveria formar uma única mancha urbana. Então, tem cientistas que afirmam da existência da megalópole pela função de conexão da Via Dutra, lembrando também que a rota aérea mais utilizada no Brasil também é a rota aérea Rio-São Paulo, né? Então é por onde ocorre aí o translado da maior parte dos voos de passageiros no Brasil, né? É o eixo aí Rio-São Paulo. Só que existe uma outra contraproposta, né, que fala exatamente que não existe aquela mancha urbana contínua. Então não seria uma megalópole. E aí já tem um outro grupo também de pesquisadores que dizem, que argumentam que isso é uma megalópole em formação. Então só para a gente relembrar, megalópole é a conurbação de duas metrópoles. E no caso do Rio-São Paulo existe aí uma divergência em relação à existência ou não de uma megalópole. E aqui para a gente destacar alguns pontos importantes também. Né? A região mais desenvolvida do Brasil, a gente já falou, maior população do país e a maior densidade demográfica, também já destacamos. Né? Maior índice de urbanização, então existe mais de 90% das pessoas vivendo na cidade. A maior área industrializada, você tem ali Volta Redonda, ABC Paulista, a região do quadrilátero ferrífero, são três grandes áreas importantíssimas no sentido industrial do país.
E como tem maior número de habitantes e o parque industrial mais desenvolvido, consequentemente, é a região que mais consome energia. Tem as maiores universidades e centros de pesquisa, como eu tinha dito antes, né? Então o INPE, o ITA, é, a Unicamp, né? A região ali da Unicamp, que é no município de Campinas, né? Forma basicamente o que a gente pode chamar aí de Vale do Silício brasileiro, né? Que é a região que tem o maior polo de desenvolvimento tecnológico do país. Então, além dos aeroportos mais movimentados, como também já destaquei, o setor terciário diversificado e o mais volumoso do comércio do Brasil. Então, você tem, por exemplo, ali os melhores hospitais, os maiores shopping centers. Então, tudo isso congrega, né, o setor terciário. A Bolsa de Valores está lá em São Paulo. Então, toda essa perspectiva de conectividade, de interatividade, não só com o território nacional, mas também com o mundo, né? O maior produtor de café, leite, laranja, e o estado de São Paulo ele se destaca aí nesses três cultivos, né? Além também da cana-de-açúcar. Aí um numeroso rebanho de bovinos e a maior produção de leite e seus derivados. O estado de Minas Gerais aí ele se destaca, né? Ele se desponta ali entre os três primeiros maior em rebanho bovino no Brasil, né? Está em terceiro maior rebanho bovino do Brasil. E como eu disse antes, a região do ABC paulista, ela tem uma importância muito grande em relação ao desenvolvimento industrial. É uma região conurbada e que hoje a gente já até estendeu, né? Não é mais só ABC, mas tem Diadema ali também que está conurbada com Santo André, São Bernardo e São Caetano. Então você tem já aí uma extensão do alfabeto em relação a essa área conurbada que faz parte da região metropolitana de São Paulo. Então é tradicionalmente industrial, é a região, o centro ali de produção industrial do estado de São Paulo, né? É uma região tradicionalmente industrial do estado de São Paulo, parte da região metropolitana de São Paulo, porém com uma identidade própria, né? Então, essa perspectiva da região do ABC, né? Agora ABCD, ela é muito forte e ela não se deixa misturar na essência do município de São Paulo. Então, aqui a gente tem um mapa. Ó. Essa área aqui mais destacada é o município de São Paulo, com as suas regiões, e aqui a região do ABC. Né? Então, aqui Diadema, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Essas áreas aqui, esses municípios, né? Então, ali, ó, São Bernardo, Diadema, São Caetano e Santo André, toda essa área aqui, ela é inteiramente conurbada. Aí você tem os outros municípios aqui, né? Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, que também são municípios que estão polarizados aí nessa dinâmica do ABCD. Dentro ali dessa perspectiva da região sudeste, a gente pode destacar também o quadrilátero ferrífero, que é a maior região de mineração hoje do Brasil, estado de Minas Gerais, então localizado no centro-sul de Minas Gerais, próximo da capital, né, Belo Horizonte, e é onde tem a maior extração de ferro, manganês, bauxita e ouro no Brasil. Lembrando que é uma região de escudo cristalino, por isso que favorece a formação e existência aí de minerais metálicos. Outra área importantíssima do extrativismo mineral também é a Bacia de Campos, que fica no estado, no litoral, né, do Rio de Janeiro, na plataforma continental, na verdade, né, e faz parte do complexo do pré-sal. Então, você tem ali o estado do Rio de Janeiro, um dos principais produtores de petróleo, né, do Brasil. Aqui, para a gente destacar a região do quadrilátero ferrífero, pega ali as cidades de Belo Horizonte, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Exatamente, Mariana foi a cidade que teve ali o primeiro, né, grande desastre de rompimento de barragem. Né? O último foi ali do córrego Feijão, né? E aí você teve antes o desastre Mariana que afetou o córrego do Rio Doce, né? Então essa cidade faz parte do quadrilátero ferrífero, então que é aí uma das principais regiões de mineração do Brasil. E aqui é a região ali do Campo de Santos, né? Que faz parte aí do principal centro de extração de petróleo do Brasil, né?
dentro ali da perspectiva do pré-sal. Lembrando aí que é uma das maiores reservas de petróleo do Brasil. E aí beneficia diretamente o estado do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro aí, que é o principal produtor de petróleo do Brasil. Então você tem aí essa importância da região em relação à economia petrolífera brasileira. A população da região sudeste, né, a gente já comentou parcialmente, mas a gente coloca ali, né? A região ela é formada principalmente por imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, alemães e japoneses. Cada uma dessas nacionalidades tiveram um fluxo em períodos diferentes. A gente destaca, então, portugueses e espanhóis no período colonial, e aí quando a gente tem independência do Brasil, principalmente aquele processo que caminhou para a abolição da escravatura, então, final do século XIX e início do século XX, os italianos, alemães e japoneses. Aí, além de receber migrantes de todo o país, principalmente na segunda metade do século XX, né? Você teve ali a expansão do parque industrial, a mecanização do campo, o êxodo rural, que atraiu muita gente de todas as regiões do Brasil, mas principalmente do Nordeste, né? Houve um fluxo de migração do Nordeste para o Sudeste muito mais intenso do que para as outras regiões. Então, a maior parte dessas pessoas que foram para o Sudeste, elas iam buscar emprego e melhores condições de vida. Aí, o que, que acontece? A maioria acabou não encontrando, né, essa situação aí de bem-estar e endossou, né, aumentou aquela situação de favelização, de periferização da população. E aí a gente pode destacar também esse contexto de urbanização e crescimento, a expansão urbana, não só da região sudeste, mas do Brasil, ali, principalmente no contexto do governo de Getúlio Vargas, né, essa transição ali do auge do café e o início da indústria no Brasil, da política econômica voltada para a produção industrial, você teve um apoio muito forte, um incentivo muito forte em relação à expansão ferroviária. Então, foi o período que as ferrovias mais cresceram no Brasil, foi esse período. E essa expansão ferroviária contribuiu muito para o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento urbano da região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, que era o principal produtor de café do Brasil. E ainda continua sendo. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de café no mundo, né? Só para a gente fazer uma ideia aqui, né? A produção de café hoje no Brasil, você tem ali, ó, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, são os principais produtores de café do Brasil. Aí no que se refere à cana-de-açúcar, né? São Paulo, principal produtor, seguido ali, ó, do estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e os outros estados do Brasil ficando aí com 34%, né? Um terço, mais um pouco mais de um terço da produção. Aí no que se refere à laranja, né? O estado de São Paulo também se destacando aí junto com Minas Gerais. Então você tem em várias áreas de produção agropecuária, né? A região sudeste ela se destaca e lidera a nível nacional. Então espero que você tenha entendido aí o conteúdo até agora. Era esse o conteúdo que nós íamos trabalhar. Nós já temos aí um vídeo que fala dos aspectos naturais. Então a gente abordou de forma geral os aspectos socioeconômicos. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Isso para a gente fazer um fechamento geral, né? A região sudeste ela tem maior desenvolvimento socioeconômico por causa do histórico do café e o histórico do processo de política urbana industrial gerada pelo Getúlio Vargas. Então você teve aí uma combinação de fatores que permitiu essa evolução da região sudeste. Então fica aí meu forte abraço e até o próximo vídeo.